noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Câmeras de segurança flagram o momento exato em que uma moto tromba com um ônibus. A passageira morreu na hora. E por falar nos perigos do trânsito, pedestres e motoristas precisam se entender melhor em BH. Um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública mostra que todos os dias 10 pessoas são atropeladas na capital. O nosso repórter Igor Calhan vai trazer os detalhes. Só no ano passado, mais de 3.300 pessoas foram atropeladas aqui em Belo Horizonte. A imprudência é a responsável por milhares de acidentes. Força-tarefa consegue prender 20 pessoas suspeitas de participar de explosões a caixas eletrônicos. Minas está enfrentando um surto da síndrome mão, pé e boca. Essa doença, que raramente atinge adultos, é mais comum em crianças com até 5 anos de idade. Sintomas, tratamentos e o número de casos registrados em Minas Gerais, a gente mostra daqui a pouco. O Supremo Tribunal Federal aceitou as denúncias contra o senador Aécio Neves pelos crimes de corrupção e obstrução de justiça. E na série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas, hoje recebemos o deputado federal Rodrigo Pacheco, do DEM. BH está respirando moda até sexta-feira com o Minas Trend, o maior evento do setor no estado. A nossa repórter Luciana Viana foi conferir e traz as informações. Um negócio que movimenta uma extensa cadeia produtiva, a indústria da moda é o segundo maior empregador de Minas Gerais. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma mulher morreu na manhã de hoje em um acidente envolvendo um ônibus do MOVE metropolitano e uma moto em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Câmeras flagraram o momento da batida e nós vamos agora para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem os detalhes. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Olha, as imagens realmente são muito fortes, foram registradas, como você disse, pelas câmeras de segurança lá do bairro Cerejeiras, em Ribeirão das Neves. Repare bem, o ônibus do MOVE segue pela Avenida Juscelino Kubitschek quando é surpreendido pela moto que teria avançado a placa de pare. O capacete da mulher que estava na garupa se solta no momento em que ela e o piloto são arremessados. Ela, que tinha 48 anos, infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na hora. Já o condutor, de 34 anos, foi socorrido para o Hospital João 23 com ferimentos, mas o estado de saúde dele não foi informado. Inácia. Que cena triste, que resultado ruim, né? Obrigada, viu, Marcelo? Continua com a gente por enquanto, porque nós temos ainda mais um assunto que o Marcelo acompanhou hoje, que é o seguinte: a Polícia Militar está procurando por 5 suspeitos de incendiar um ônibus na noite dessa segunda-feira. Isso aconteceu no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, aqui em BH. Marcelo, esse é o 7º ataque a ônibus só nesse ano, né? É verdade, é o 7º ataque a ônibus em 6 dias, o que é pior. Se a gente fizer uma conta grosseira aí por alto, a gente tem mais de um ônibus atacado por dia em menos de uma semana. Essa onda de incêndios está sendo, inclusive, investigada pela Polícia Civil. Esse veículo que você está vendo aí nas imagens, lá em Venda Nova, ficou totalmente destruído e, por sorte, ninguém se feriu. Agora, a Secretaria de Administração Prisional, Inácia, aqui do Estado, diz que aguarda o resultado da apuração, já que existe uma suspeita da participação de detentos da penitenciária Nelson Hungria, que fica aqui próximo, em Contagem, na região metropolitana. A apuração está lenta, né? Mas a gente vai acompanhar. Marcelo, daqui a pouco você volta com outros destaques, tá bom? Obrigada. Tá certo. Quase 10 atropelamentos foram registrados por dia aqui em Belo Horizonte, isso no ano passado. Foram mais de 3.000 ocorrências, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Os números que mostram a violência no trânsito também revelam que os pedestres se arriscam, ignorando, por exemplo, as passarelas e as faixas de travessia. E temos ainda motoristas que são desatentos ou que ignoram as leis de trânsito. As marcas no joelho da Mariane são de um atropelamento em 2014, na Avenida Antônio Carlos. Eu estava atravessando Antônio Carlos para poder ir para o meu cursinho e um carro passou o sinal vermelho. No que ele passou, ele foi tentar desviar, que tinha mais pessoas comigo e acabou acertando em mim. Acertou no meu joelho. Embora ele não estivesse correndo tanto, me machucou bastante. Ela passou por 2 cirurgias e mesmo assim o joelho não ficou 100%.
teve que abrir mão de muitas atividades. Eu jogava futebol, eu ia pra academia, eu corria. Hoje em dia eu não posso fazer nada, nem subir a escada direito eu consigo, porque dói e meu joelho sai do lugar. Só no ano passado foram mais de 3.300 atropelamentos aqui em Belo Horizonte. E eles podem acontecer em qualquer lugar. Quando atravessamos ruas e avenidas pouco ou muito movimentadas, enfim, não dá para prever. Por isso, alguns cuidados são muito importantes. Afinal, a imprudência é a responsável por milhares de acidentes. E nem precisamos de muito tempo para ver várias irregularidades nas ruas. A passarela, você tem que dar a volta mais de 1 quilômetro para poder atravessar a passarela, a outra está lá embaixo. Ó. Então o senhor prefere arriscar? Eu desci do ônibus ali, ó, peguei e atravessei aqui. Nem sabendo do risco? Nem sabendo. Eu sei que é risco, né? Eu sei que é um risco que a gente corre, né? O senhor está ciente que é perigoso, né? Eu estou ciente, não é perigoso, é. O tenente da Polícia Militar ressalta que a atenção tem que ser tanto dos pedestres quanto dos motoristas. É a imprudência, né, e a falta de zelo aí com o pedestre. O próprio Código de Trânsito fala que os veículos têm que cuidar das pessoas, né, os condutores cuidar dos pedestres. Então nós temos que fazer a segurança ali, prestar atenção se tiver alguma pessoa atravessando, respeitar as normas, né, parar no semáforo, dar preferência ao pedestre, que vamos estar dando preferência à vida. Algumas ações da PM também são realizadas para diminuir os acidentes. Nós estamos todos os dias com nossas operações, blitz, policiamento ostensivo, a presença policial, né? A lei seca, quando nós autuamos um condutor por sintoma de embriaguez, retiramos de circulação um veículo em mau estado de conservação, nós estamos contribuindo para diminuir o número de acidentes e preservar as vidas. No caso da Mariane, o motorista que a atropelou não prestou socorro, um crime que pode levar o autor à prisão e ter a CNH suspensa. Para a vítima, ficam as sequelas e o trauma. O máximo que eu puder evitar de atravessar a rua, principalmente no Antônio Carlos, eu evito, porque realmente quando eu passo, principalmente no lugar do acidente, eu fico, nossa, meu Deus, será que algum carro vai passar sinal vermelho e vai me machucar de novo? Eu tenho medo, na verdade. A maioria dos acidentes é falha humana, então vamos parar, vamos prestar o socorro e tentar resolver aquela situação. Já aconteceu mesmo, às vezes um acidente é até inevitável, a pessoa atravessa na sua frente, você vai desviar de um buraco e atinge alguém. Então, acidente, às vezes acontece, vamos parar, vamos cuidar do outro, né? É isso aí, eu concordo. Temos que cuidar do outro, sobretudo evitando causar problemas ao outro, seja quem for, né? Estando aí no papel de motorista ou de pedestre, nós temos que ser, muito mais atenciosos e vigilantes. 20 pessoas foram presas suspeitas de participar de explosões a caixas eletrônicos em Minas. Uma força-tarefa para investigar quadrilhas especializadas nesse tipo de crime cumpriu hoje 67 mandados judiciais em 4 cidades do norte de Minas: Montes Claros, Bocaiúva, Francisco Sá e Janaúba. Segundo o Ministério Público, alguns dos suspeitos já foram denunciados por formação de organização criminosa e também poderão ser enquadrados por suspeita de latrocínio e ainda posse e porte de armas de uso restrito. Fazem parte dessa força-tarefa agentes das Polícia Civil e Militar, também do Grupo de Atuação Especial, GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado. 5 pessoas ainda são consideradas foragidas. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de mais um jovem que se afogou junto com amigos no último domingo em Matias Cardoso, cidade da região norte de Minas Gerais. 4 jovens estavam no mesmo barco que virou durante uma travessia no Rio São Francisco, entre as cidades de Manga e Matias Cardoso. Eles iam participar de um jogo de futebol. Apenas o condutor da embarcação conseguiu se salvar. Os militares continuam as buscas para tentar encontrar o jovem que ainda está desaparecido, e todos eles com idade entre 17 ou 18 anos. As buscas vão continuar amanhã. O estado enfrenta um surto da síndrome mão, pé e boca. A doença é provocada por um vírus que afeta principalmente crianças menores de 5 anos e que provoca feridas e bolhas na pele. Ainda não existem remédios para tratar a doença, mas alguns cuidados podem ser tomados para evitar, por exemplo, que o seu filho se contamine. As marcas nas mãos e nas pernas do filho de Mariana já estão quase desaparecendo. O menino de 3 anos teve a chamada síndrome mão-pé-boca. Os sintomas começaram com uma febre baixa, além de pequenas bolhas nos pés e nas mãos. Eu dei banho nele com sabonete neutro, né? Achei bom porque o outro sabonete é mais ácido, né? Então achei melhor dar banho com sabonete neutro, com água mais morna, não muito quente, que eu acho que deve ser melhor para a pele também.
As feridas na boca podem ser confundidas com outros tipos de infecções estomacais. Por isso, muitos pais não conseguem perceber que a criança está com a doença. A síndrome, que é causada por um vírus, é mais comum do que se imagina. Só nesses primeiros meses do ano, foram notificados 3 casos de surto em Minas Gerais. Ao todo, 107 pessoas foram acometidas pela síndrome. Mas como os números só levam em conta situações de surto, a quantidade de casos pode ser ainda maior. Por causa do clima, o outono é a época em que o vírus mais se espalha. Ainda não existem remédios específicos para tratar a doença. Por isso, os médicos atuam combatendo os sintomas. O tratamento, em geral, ele é voltado para as medidas de suporte. Então, a hidratação da criança, isso é muito importante, porque a maioria das crianças, quando elas têm aftas na boca, elas vão ter uma dificuldade grande, por causa da dor, de engolir. Então, estimular a criança a tomar líquidos é muito importante para manter a hidratação, tendo cuidado de evitar alimentos quentes e alimentos ácidos, que sabidamente vão arder mais na boca. Combater a febre quando a criança está prostrada, e porque muitas vezes é necessário dar analgésico para a criança também por causa da dor. A doença começa a desaparecer entre o 5º e o 7º dia, mas em casos mais graves pode evoluir para complicações pulmonares, meningite e até problemas cardíacos. Por isso, o bom mesmo é prevenir. A prevenção realmente é um dos pilares mais importantes que a gente tem na área assim, das doenças infecciosas na infância. Então, como a doença ela é transmitida principalmente por gotícula de saliva e pelas mãos, esses são nossos focos principais de prevenção. Então, por exemplo, a criança doente ela não deve ir à escola enquanto as aftas estiverem na boca em período de atividade, porque elas vão estar transmitindo mais vírus nessa ocasião e associadas à febre. Não compartilhar bicos, mamadeiras e alimentos, e também a questão da lavagem e da higiene das mãos. Sempre higienizar as mãos quando a gente está com a criança, antes e depois, assim como estimular a higiene das mãos da própria criança que está doente. 155 pessoas já morreram por febre amarela em Minas desde julho do ano passado, segundo um novo boletim divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda há 499 casos suspeitos. Em relação aos 11 pacientes que estavam sendo investigados por terem contraído a doença mesmo vacinados, a Secretaria afirma que foi confirmado que eles tiveram febre amarela, mas não que eles haviam sido vacinados. A estimativa é que mais de 1.171.000 pessoas ainda não se vacinaram contra a febre amarela aqui no estado. E agora, falando de política, o Supremo Tribunal Federal aceitou nesta tarde, por unanimidade, com 5 votos, a denúncia contra o senador Aécio Neves pelo crime de corrupção, e por obstrução de justiça a votação ficou em 4-1. O senador foi acusado em junho do ano passado pela Procuradoria-Geral da República por pedir propina de R$2 milhões em troca de favores políticos ao empresário Joesley Batista, dono da JF, e por tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Também foram denunciados a irmã do senador, Andréa Neves, o primo dele, Frederico Pacheco, e Menderson Souza Lima, ex-assessor parlamentar de Zezé Perrella. Aécio passa a responder ao processo penal na condição de réu e poderá contestar a acusação com novas provas. Por meio de nota, o senador Aécio Neves disse que não cometeu nenhum crime e que está sendo acusado de uma ardilosa armação de criminosos confessos aliados a membros do Ministério Público. O advogado de Andréa Neves, Marcelo Leonardo, disse que no momento não vai falar sobre o assunto e nós não conseguimos encontrar os representantes dos outros 2 acusados. E depois do intervalo, nós damos continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas e hoje vamos receber Rodrigo Pacheco, do DEM. Eleições 2018. Damos continuidade hoje aqui no Jornal à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas. Mais uma vez, a TV Band sai na frente para informar os eleitores para que a decisão de cada um de nós, aquela que tomaremos nas urnas em outubro, seja consciente.
Todos os pré-candidatos já anunciados por seus respectivos partidos serão entrevistados aqui. Em reunião com as assessorias das legendas, ficou acertada a ordem das entrevistas por sorteio e que cada uma delas terá a duração de 6 minutos, que não poderão ser ultrapassados. E você vai acompanhar o tempo por um reloginho aqui em cima, na tela da sua TV. Sobre os temas que serão abordados, fazemos um sorteio minutos antes do jornal começar, com a presença do pré-candidato e da sua assessoria. Mas as perguntas que serão feitas, ele só fica sabendo junto com você ao vivo. Hoje recebemos Rodrigo Pacheco, que é pré-candidato pelo Partido Democratas. Pacheco foi eleito deputado federal pelo MDB e se filiou ao DEM em março deste ano, assumindo a presidência regional. Ele presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É formado em Direito pela PUC Minas e especialista em Direito Penal. Atuou como auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado e foi membro do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas. Foi o mais jovem conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, isso entre 2013 e 2015. Pré-candidato Rodrigo Pacheco, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Band Minas. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Vamos então dar andamento, começando com a nossa primeira pergunta nessa entrevista. E é sobre um tema pessoal, deputado. E a pergunta é a seguinte: qual é a sua motivação para disputar o governo de Minas? E a partir de agora a gente vai começar a contar os 6 minutos. Bom, boa noite a todos. A motivação, ela decorre de uma convicção de que nós podemos, a partir de um projeto planejado, entregar políticas públicas de qualidade ao povo de Minas Gerais. Mas não é só isso. É da esperança que eu quero transmitir, assim como eu tenho muita esperança de ter um Estado melhor, que nós possamos disseminar essa esperança ao povo de Minas Gerais, que nós podemos rever e superar essa crise sem precedentes no nosso Estado. Então é a esperança, é a convicção e é também a responsabilidade. Eu ingressei há pouco tempo na vida pública e tenho responsabilidade com o meu Estado de mobilizar todos aqueles que dentro da política e fora da política querem ter um Estado melhor e fazer as pessoas mais felizes em Minas Gerais. Está na hora de levarmos e elevarmos o nome de Minas Gerais para o protagonismo que nunca Minas Gerais poderia ter deixado de estar. E essa mobilização é fundamental e é nisso que nós nos apegamos nessa pré-candidatura ao governo do Estado. Tá certo. Pré-candidato, então, o primeiro tema sorteado há pouco, antes do nosso jornal começar, foi políticas públicas e a pergunta relacionada é: o investimento na ampliação da rede de APACs foi uma política pública criada pelo ex-governador Antônio Anastasia e mantida pelo atual governador Fernando Pimentel. O senhor pretende manter também esses investimentos? Evidentemente que sim. Eu gostaria apenas de fazer um esclarecimento que todas as políticas públicas da nossa gestão serão feitas a partir de um diagnóstico muito preciso, com definição de indicadores e importando métodos e experiências de outros estados, de outros países, para resolvermos os problemas através dessas políticas públicas. E no caso da APAC, é um método que deu certo, essa Associação de Proteção e Assistência dos Condenados, que é um método alternativo ao cumprimento das penas e que eu conheço muito bem, sei que funciona e é um método humano de se cumprir as penas. E aqui vai realmente uma advertência que, obviamente, aqueles condenados que queiram cumprir as suas penas, se ressocializarem e voltarem para o seio da sociedade, terão esse espaço junto ao nosso governo, inclusive através das APACs que nós vamos ampliar e incentivar. Mas aqueles que desejam continuar no mundo do crime, aqueles que não se endireitam e que não querem se ressocializar, eles terão todo o rigor da lei. Bandido não pode ter vez e aqueles que querem ficar no mundo do crime, com APAC ou sem APAC, eles terão todo o rigor do Estado na repreensão deles. Tá certo. Deputado, nós temos agora o nosso terceiro tema, que é sobre agricultura, e a pergunta relacionada é: quais são as medidas que devem ser adotadas para se reduzir, na sua opinião, os pontos de estrangulamento da logística de escoamento da produção agrícola aqui de Minas, porque isso reduz a competitividade do Estado? Evidentemente que sim, Nácia. E se há uma coisa que o brasileiro aprendeu a fazer e faz bem, é a agricultura, é a pecuária, é o agronegócio. Em Minas Gerais não é diferente, embora nós tenhamos outras vocações como mineração, metalurgia, siderurgia, serviços, moda. A agricultura é fundamental na nossa economia e nós temos que incentivar o agronegócio no nosso estado a partir de uma integração entre a Secretaria de Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente para que haja realmente o fomento dessa atividade. O escoamento da produção é parte integrante desse processo e, infelizmente, embora tenhamos em Minas Gerais a maior malha rodoviária do Brasil, nós temos também a pior malha rodoviária do Brasil. Isso é um problema que tem que ser feito a partir de um processo de liderança do governador do estado. O governador tem que ser o catalisador
organizador das forças políticas do Estado, para levar ao governo federal as demandas do Estado e fazer com que a União, que concentra a maior parte dos recursos, faça os investimentos de estruturação na logística e nas vias do Estado de Minas Gerais. Seja através de concessões, seja através de parcerias público-privadas, seja através dos recursos próprios da União e do Estado, termos rodovias decentes para escoamento da produção, porque no final das contas quem paga é o cidadão. Quando se onera a produção do agronegócio, quem paga é o consumidor final. Então essa é uma política que nós faremos com bastante precisão, com bastante atenção para valorizar a agricultura e valorizar, evidentemente, a economia do Estado. Tá certo, a gente vai agora para o terceiro assunto que foi sorteado hoje também, instantes antes do nosso jornal começar, e ele está relacionado à política. Com tantos escândalos, deputada, envolvendo políticos de todo o país, como resgatar a confiança dos eleitores nas próximas eleições? Resgatar a confiança com atitudes, com decência, com ética, banindo da política aqueles que não merecem o voto. E não adianta mobilização, manifestação, uso da rede social, se não houver realmente essa consciência nossa, de todos nós, mineiros, brasileiros, que o momento é no dia 7 de outubro, na hora do voto, de pesquisar os candidatos e identificar aqueles que sejam honestos. Eu acho que o que a sociedade mais reclama hoje é a honestidade. Todos nós temos esse compromisso de transformação da política. É por isso que eu ingressei na vida pública, é por isso que eu vou nela continuar e acreditar num projeto de uma política decente para o nosso país. Nosso quarto assunto é sobre cultura, esporte e turismo. E Minas Gerais, resgatando uma informação, recebeu cerca de 25 milhões de turistas no ano passado, em 2017, isso segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo, e isso gerou aí cerca de 27 milhões de reais em negócios. Ou seja, cada turista gastou aí pouco mais de R$1, o que é quase insignificante perto do potencial do nosso estado, tanto do ponto de vista turístico mesmo, histórico, quanto das belezas naturais. Como mudar isso? Minas Gerais tem muita riqueza natural, tem muita riqueza artificial construída pelo homem. Há uma tradição em Minas Gerais que é invejável para todo o Brasil e para o mundo, que é a tradição cultural que nós temos. Então, nós temos todo o ambiente em Minas Gerais de fomentar o turismo. Eu não sei dizer exatamente, mas eu imagino que a cidade de Buenos Aires tenha tido mais turistas que todo o estado de Minas Gerais. Então, nós temos ainda números muito acanhados nesse setor e isso é uma política que nós temos que fazer para valorizar as tradições do nosso estado e fomentar o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Tá certo, então. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Nosso tempo se encerrou. Eu gostaria de desejar boa sorte na disputa eleitoral. Muito obrigado, Inácia. Boa noite a todos. Vamos acreditar na boa política. Tá certo. Muito obrigada. Bom, gente, toda semana estamos entrevistando um pré-candidato ao governo de Minas, até trazemos aí todas as legendas que já tenham anunciado nomes. E para todos as regras são sempre as mesmas, 6 minutos de entrevista, sendo que o sorteio de temas é feito minutos antes do jornal começar. As perguntas são surpresa. Se você quiser rever a entrevista de hoje com o pré-candidato pelo DEM, Rodrigo Pacheco, você pode acessar o nosso canal youtube.com/TV Band Minas, isso amanhã, e também pode ouvir a reapresentação do áudio na Rádio Band News FM, nesta quarta, às 10h10 da manhã. E outra dica é que o jornal Metro vai publicar também nesta quarta-feira uma entrevista exclusiva com o pré-candidato, diferente aí da abordagem que nós fizemos agora aqui na TV. E você pega o seu exemplar do jornal gratuitamente nos principais pontos da capital. E depois do intervalo, você vai ver que o Minas Trend já começou trazendo bons negócios para a moda mineira. Estamos de volta e agora vamos conferir a coluna de Paulo Navarro, que hoje fala sobre a importância de Tiradentes para a história brasileira. Sábado, você está lembrando, né? É dia do Mártir da Inconfidência. Olá! No país dos feriados temos o 1º de abril, dia da mentira, que deveria ser feriado, e o 21 de abril, que é feriado. Dia 21 é dia de Tiradentes e de Tancredo Neves, 2 mineiros da história antiga e recente do Brasil. Para muitos, Tiradentes é herói nacional, Mártir Inconfidente, um simples alferes que sonhou com o Brasil livre. O homem que ousou lutar contra a opressão portuguesa no Brasil colônia. Para outras poucas pessoas, Tiradentes não passa de um bode expiatório, um inocente útil. De todos os inconfidentes, era o único pobre e o único a ser enforcado e esquartejado. Os ricos deram um jeitinho e foram exilados. Será por isso que feriado é o dia oficial de enforcar
aulas de trabalho. Brincadeiras à parte, fiquemos com o herói de Tiradentes, que sonhou com uma liberdade ainda que tardia. A mesma liberdade tão cantada por Tancredo Neves, o presidente que foi, sem nunca ter sido, morreu de véspera. Então, que esse 21 de abril permaneça, ao menos como o dia de todos que lutam por todas as liberdades. Começou mais um Minas Trend, um dos principais eventos de moda do país, que antecipa tendências e fomenta negócios. Mais de 200 marcas participam da Semana de Moda Mineira nesta edição. São mais de 200 expositores de vestuário, bolsas, calçados, joias e acessórios. Tendências da moda Primavera-Verão 2019 que podem ser vistas também na passarela. É a 22ª edição do Minas Trend, um negócio que movimenta uma extensa cadeia produtiva. A indústria da moda é o segundo maior empregador de Minas Gerais. Nós aqui estamos cuidando de business, né? O que sustenta empresa, empresário e trabalhador é justamente o negócio. E aqui, nesse setor, nós temos tido muito sucesso, tanto é que a gente consegue fazer tantas edições de um programa feito esse, que atrai gente do Brasil e do mundo, né, para vir a Belo Horizonte para ver o que está acontecendo no setor de moda. São grifes desde tradicionais e conhecidas até as mais novas que tentam se firmar no mercado. Essa grife aqui traz um diferencial. Todas essas peças foram confeccionadas dentro de uma penitenciária feminina aqui em Belo Horizonte com a proposta de ressocialização. Elas sustentam filhos, sustentam casa com o trabalho na fábrica, além de remissão de pena. Então, a grande importância é essa. E saírem qualificadas e com planos de comprar uma máquina de costura, de montar uma confecção. Algumas falam já em montar confecção. Elas falaram pra gente esses dias. Isso é um projeto de ressocialização. A estamparia é exclusiva e inspirada nas ilustrações feitas pelas próprias detentas nas aulas de arte dentro da unidade prisional. O Minas Trend vai até sexta-feira, dia 20, no Expo Minas. E uma última notícia, estão abertas as inscrições para o Enseja, o exame para certificação de competências de jovens e adultos. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 27 de abril. O Enseja é destinado a quem não concluiu o ensino fundamental e médio na idade regular. O exame será aplicado no dia 5 de agosto e, se o candidato atingir a nota mínima na prova, poderá retirar o diploma do ensino fundamental e médio. As inscrições são realizadas por meio do site ensejanacional.inp.gov.br. Nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua atenção. Eu espero que você tenha gostado da edição de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!